Queridos alunos, minhas queridas alunas, eu sou o professor Costa, de Geografia, vocês já me conhecem, e hoje eu estou aqui para dar uma videoaula para vocês, uma coisa um pouco diferente, por conta do que está acontecendo, nós estamos todos em quarentena, então é isso que tenho para hoje. Vamos começar a nossa revisão falando sobre divisão e organização política do Brasil, esse país, esse nosso país. Ele é um país muito grande, ele não é um país pequeno, ele tem tamanho continental. O Brasil é um país grande e para ser estudado ele tem que ser dividido. E eu já falei para vocês, nós já estudamos e vamos rever hoje. Quais são as unidades da federação ou unidades federativas? São o quê? São os estados e o Distrito Federal. Estado e Distrito Federal. Quantas unidades de federação? Aquelas UFS, unidades da federação ou unidades federativas. O que elas são? São 26 estados e o Distrito Federal. Já tivemos mais, já tivemos os territórios, já expliquei para vocês em aula. Mas tudo bem, nós vamos rever tudo isso daí de novo, sem problema. Vamos ver na videoaula. Vamos lembrar então, estou falando de estado, mas que estado? Estou falando de estado com letra minúscula. Se eu falar de estado com letra maiúscula, isso vai falar do quê? País, né? Estado com letra maiúscula. Brasil, Estados Unidos, Japão, China. Estado com letra minúscula. São Paulo, Minas Gerais, Amazonas, Rio Grande do Sul. Isso daí é estado com letra minúscula. Os estados também são divididos. Assim como o Brasil é dividido em estado, os estados também são divididos. O país é dividido em estados e os estados são divididos em município. O município é a menor unidade administrativa do país. Em 2018, o Brasil já tinha 5.570 municípios. Os municípios aumentaram? Sim, aumentaram. E os estados? Sempre foram assim? Não. Os estados já tiveram formatos diferentes, tamanho diferente. Mas antes de falar disso, eu vou começar falando sobre territórios. Sim, o Brasil já teve uma unidade da federação com o nome de território. Já tivemos vários territórios. Os últimos territórios que nós tivemos foram de Amapá, Roraima e Fernando de Noronha. O Amapá e Roraima se tornaram estados. O estado do Amapá e o estado de Roraima. E Fernando de Noronha, por ser uma pequena ilha, aliás, um pequeno arquipélago, que é um conjunto de ilhas, ficou melhor se ele se transformasse em um município. Foi isso que foi feito. Fernando de Noronha ficou com o título de município e passou a fazer parte de Pernambuco. O que é esse tal de território federal? Em 1940, o governo criou o território federal. Os territórios federais começaram nessa época, vários territórios federais. Qual que era o objetivo? Para que fazer território federal? O Brasil, pelo seu tamanho grande, tinha muito lugar que ficava sem brasileiros, sem gente para tomar conta. Por medo de perder essas terras e também com o intuito de desenvolver essas regiões, o governo criou esses territórios, que eram quase como fosse um estado. Só que tinha algumas peculiaridades, algumas diferenças do estado. A mais marcante é que o governador do território não era eleito pelo povo, mas sim escolhido pelo presidente. O Brasil tem estados enormes. Tem estados muito grandes. E tem, assim, a possibilidade de dividir esses estados. Sim, os estados podem ser divididos. Tocantins não existia. Tocantins foi um estado que foi criado. Era tudo Goiás. Mato Grosso do Sul não existia. Era tudo Mato Grosso. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O Brasil ainda não foi concebido, criado dessa forma que ele é hoje, assim como todos os países. Então, um país ele pode aumentar, ele pode diminuir, um estado ele pode aumentar, ele pode diminuir. E dessa forma, não é uma coisa estática, não é uma coisa parada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso livro didático, só para a gente lembrar, né? Como que eu vou ler um pouquinho aqui, vou dar uma olhadinha.
existia na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, uma proposta para dividir o estado do Pará em 3 unidades da federação. O nome dela seria Pará, Tapajós e Carajás. Porém, o povo de lá, em um plebiscito, votou e preferiu que continuasse do jeito que estava. Para eles era melhor que continuasse. Existem as vantagens na divisão, existem as desvantagens na divisão. E agora nós vamos finalizar a nossa primeira aula. Em relação à tarefa, depois a gente conversa sobre isso.